Boa noite, 9 horas, vamos começar a nossa live hoje com um tema muito bom. Deixa eu botar aqui. Todos, Magali, bem-vinda, Luiz Fernando, tudo bem? Júlio, Luci e todo mundo que está chegando, boa noite. Vamos começar a nossa live hoje. Hoje vai ter uma surpresa que eu vou falar aqui que vai ser daqui a pouquinho. E vamos fazer, vou chamar uma pessoa depois. Hoje o nosso tema é muito bom. A esperança não engana. Hoje vamos falar sobre isso. A esperança que não engana. E vamos começar a live. Eu queria ter posto uma música no início, mas agora não dá mais, né? Mas estamos aqui com Nossa Senhora de Fátima. Vamos começar. E para não perder muito tempo, esperar o pessoal entrando. Deixa eu dar um pouquinho mais. Nossa Senhora de Fátima. Vamos começar com a oração. E hoje eu vou chamar uma pessoa, né? Mais pro fim. Uma pessoa que é uma surpresa, vocês vão até rir da pessoa que é a surpresa, mas vai ser muito bom, eu tenho certeza, tá bom? Então vamos começar com uma oração. Eu quero começar com a oração que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, a esperança não engana. E eu vou começar então. Eu queria fixar o tema aqui. Então vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração que o anjo ensinou aos 3 pastorinhos nas aparições, né? Um ano antes das aparições em Fátima. Aquela oração que a gente já fez tantas vezes e que é tão bonita. Então vamos lá. Meu Deus, eu creio. Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. O anjo fez essa oração para os 3 pastorinhos e eles repetiram por 3 vezes, né? E o rosto deles caía por terra. E Nossa Senhora, né, que vai aparecer um ano depois, ela foi preparada a aparição dela através dessa oração que os 3 pastorinhos fizeram um ano antes, né? Durante um ano. Então, a gente pedir perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não amam é uma coisa muito importante. Porque a esperança é o tema da noite de hoje. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui a palavra que está em Romanos 5. A partir do versículo 3. E eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, prestem atenção. Mas nós nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. E a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Amém. Então, a gente se gloria nas tribulações, nas dificuldades, nos sofrimentos, a gente se gloria, a gente se anima, se alegra. E sabendo que essas tribulações, que essas dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia e na vida, vão produzir a paciência. Se você pacientemente enfrentar cada uma delas, você na verdade vai produzir a fidelidade.
No momento que você produz a fidelidade, você alcança a esperança. Meu Deus, parece tão simples, né? Quando você é provado na sua fidelidade, é como se Deus lá do céu olhasse e dissesse, deixa eu ver o nome de alguém aqui, Tati, você porque conseguiu ser paciente e fiel durante a tribulação, você é digna de alcançar a esperança em Deus. Ou seja, você produziu a fé em Deus, você produziu a esperança que não engana. Vamos explicar isso melhor. Hoje eu vou contar uma historinha, que não é uma historinha, é uma história linda de uma santa dos nossos dias. E mais tarde eu disse para vocês que eu tenho uma surpresa, e eu tenho mesmo. Eu vou chamar, porque hoje o tema é a esperança, eu vou chamar a Luísa Maria, minha filha, para falar, né? Porque a gente conversa muito sobre certos assuntos, e eu vou chamar ela para ela falar alguma coisa muito importante que vai complementar muito da nossa noite, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar sobre uma santa dos nossos dias, pouco conhecida, Santa Baquita, uma santa africana, e para a gente poder entrar, né, explicar melhor essa palavra da esperança. Santa Baquita, ela vai nascer no Sudão, na África, um país que para nós é bastante desconhecido, né? E ela vai nascer no ano de 1869, é o que a gente imagina, porque não se tem muita certeza, mas mais ou menos isso. Então, o final do século XIX, né? 1869, quase 1870. Ela vai nascer no lar dela, a gente imagina, numa família, e aos 9 aninhos ela vai ser raptada por um traficante de escravos. Uma menina de 9 anos, tirada do seio familiar, raptada, né, por um traficante. Deve ser aquelas invasões que a gente imagina, né, nas tribos e aquela coisa toda. Ela vai sofrer muito, né? Uma criança de 9 anos feita escrava, você imagina. Ela vai passar por 5 mercados de venda de escravos, né? Durante a vida dela de escrava. E em todas as vezes que ela foi vendida, comprada, vendida, recomprada, ela vai ter um monte de novos patrões, novos senhores. E isso vai causar muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, né? Imagina uma criança de 9 anos que vai crescer nessa vida de escravidão, sendo maltratada. E ela era tão maltratada porque, para aprender, né, as coisas, cada um dos seus patrões, dos seus senhores, judiaram muito dela, né? Batiam nela até sair sangue. A gente vai depois ver que no corpo da Santa Baquita vão ter 144 marcas de cicatriz, né? Uma coisa assim bem grande, né? Imagina, a gente tem uma cicatriz que eu não tenho aqui, mas a que eu tenho também não dá para mostrar, mas uma cicatriz dói a beça, né? Fica pro resto da vida, imagina 144. E ela vai crescer, então, nesse ambiente, até que um dia ela vai ser comprada por um mercador italiano, e esse mercador vai levar ela para ser escrava de um cônsul, o cônsul que estava no Sudão, o cônsul italiano que morava no Sudão como cônsul, o cônsul Carlicho, nome assim. E ela então vai ser escrava na casa desse cônsul, que mais tarde vai, logo que vai pegar ela, ele vai dar a carta de liberdade para ela. Quando esse cônsul vai ser visitado por uma família amiga lá no Sudão, ele olha para a Baquita e pensa, vou dá-la de presente, né? Vou oferecer ela como empregada para essa família.
Santa Baquita então aceita, vai ser empregada dessa família e vai ser babá. Tinha criança nessa família e ela vai ser babá de uma criança dessa família também italiana que morava também no Sudão. Bem, um dia essa família vai se mudar de volta para a Itália, em Veneza, e aí Santa Baquita, aí é uma história linda, porque aí Santa Baquita vai conhecer um patrão maravilhoso, um patrão muito maravilhoso, muito amoroso. Não, ele não era só amoroso, ele era o próprio amor em pessoa. Esse patrão que ela vai conhecer era um patrão tão maravilhoso que ela vai descobrir que esse patrão já esperava por ela há muito tempo. Ele já meio que sonhava com ela, sabe? Então, quando ela conhece esse patrão, ela fica maravilhada, porque ela vai saber que esse patrão é acima de todos os outros patrões, de todos os outros senhores. Perto desse patrão, todos os outros senhores que ela havia tido, tão malvados, tão ruins, eram quase nada, eram uns miseráveis perto desse grande patrão. E ela fica assim, ela vai se aprofundando, conhecendo esse patrão, até que aos 21 anos, ela já era livre, como eu falei, né? Desde o tempo que ela foi trabalhar na casa do cônsul. Aos 21 anos, ela quer se consagrar a este patrão maravilhoso, né? Ela foi, então, pede para ser uma religiosa numa ordem que para nós aqui é desconhecida. Eu esqueci o nome da ordem, Canosianas, um nome assim. Ela pede então para entrar para esse convento, porque esse patrão era Jesus, ao qual foi apresentado a ela, e ela se aprofundou no conhecimento dele. Então, assim, ela foi descobrir, eu falo patrão porque ficou marcado na vida de Santa Baquita, que ela chamava il patron, né, na língua italiana. O patrão mais lindo do mundo era o dela. E ela, por ter sofrido tanto, quando ela descobre esse patrão, ela percebe que tudo que ela passou era nada perto do grande amor que esse patrão passou por ela, porque esse patrão, ainda por cima, ele aceita ser flagelado e morto por amor a ela. Ela descobre tudo isso. Quando ela descobre isso, mergulha nessa verdade, é a esperança que não passa, é a esperança que não engana. Santa Baquita vai ser canonizada no ano de 2000 pelo Papa João Paulo II, é uma africana do Sudão, ex-escrava, né, que vai ser canonizada pela Igreja Católica. Mas por que a gente vai descobrir Santa Baquita? Porque o corpo dela está incorrupto nesse convento, onde ela foi freira durante tantos anos. Ela vai morrer aos 78 anos. Claro que ela passou dificuldades, tribulações, né, sendo freira, mas sempre com muita alegria. Por quê? Porque a tribulação vivida com paciência produz a fidelidade, que produz a esperança em Deus, a esperança que não engana. Então, o corpo dela vai estar incorrupto, está lá dentro do convento, né, na ordem que ela serviu, e aí vai chamar a atenção do mundo inteiro, a ponto do Papa João Paulo II vir a canonizá-la no ano de 2000. Então, uma santa recente, como eu disse, pouco conhecida para nós, mas que entendeu que essa esperança, né, ela trocou tudo, né, todas as tribulações que ela viveu, valeram a pena quando ela descobriu, né, essa esperança que não engana. Outra coisa que a gente pode... Eu falei que eu vou chamar, né, a Luísa, mas antes de chamar a Luísa, outra coisa que a gente pode saber é o seguinte. Quando a gente fala de esperança e de fidelidade, a gente lembra também dos patriarcas, né? Vamos lembrar do primeiro, né? Vamos supor, o Abraão. O Abraão foi provado na sua fidelidade. Nossa Senhora, vamos falar de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela vai dizer o sim dela, né, para o anjo, e depois disso, ela foi também muito provada na sua fidelidade, o tempo todo, né? Ela vai
ter o bebê em Belém junto com São José numa dificuldade. Eles vão ter que fugir para o Egito. Eles vão viver como imigrantes longe do país deles. Vão viver 30 anos também, meio que sem serem conhecidos, né? Ela vai esperar a promessa se cumprir quando. Então, assim, Nossa Senhora viveu também essa certeza, essa confiança, nessa esperança que não engana. Como ela sabia em quem ela tinha botado a sua confiança, ela viveu em paz e tranquila, não é? Nossa Senhora em Medjugorje vem sempre nos dizer que a gente deve viver em paz, buscar a paz que vem de Deus, a paz que começa no nosso coração, para que a partir dessa paz a gente possa ir, né, vivendo essa paz para os nossos da família, para os vizinhos, para o trabalho, para o país, né? Isso vá como se fosse uma mudança de dentro para fora. Por isso que é essa esperança que não engana. Para a gente viver desse jeito, tem receita? Não, mas eu hoje, essa noite, vou dizer, vou provocar, né, todos que estão ouvindo, com um convite que Nossa Senhora fez sempre para todos nós. E para isso, eu vou chamar, deixa eu ver aqui, vou chamar, eu tenho medo de mexer e sair, peraí, meu telefone é complicado. Pronto, vou chamar a Luísa. Deixa eu esperar para ela vir. Oi, minha filha. Oi, mãe. Tá cortando a Nossa Senhora. Porque agora fica agora aí. Vê se melhorou. Oi. Põe ela pro canto. Não, porque não tá a cabeça. Põe ela mais baixo. Ela fica aqui assim comigo. Isso, melhorou. Melhor. Agarradinha aqui comigo. Oi, minha filha. Oi, mãe. Deus te abençoe. Tudo bom? Tudo bem. Saudades, né? Pois é, né? A gente só fica se vendo de vídeo, né? Pra quem não sabe, né? Minha mãe tá no Brasil, eu tô nos Estados Unidos. Então. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, existe uma tecnologia que funciona para o bem. E nesse aspecto é muito bom, não é? A gente pode ver, eu vejo minhas netas, a gente fala, é muito bom. Claro, não dá para abraçar, né? Mas já melhora bastante. Já melhora bastante. O André, meu irmão, quem não sabe, o André, ele fica... Tanto assunto é esse que você tem com a minha mãe? Eu falo com a minha mãe o dia inteiro. Mas é que às vezes a gente não fala, né? Mas tem dias que a gente fala o dia inteiro, é verdade. E aí quando você falou, né, mãe, que ia falar sobre isso, eu falei assim, nossa, isso daí é o que a gente fala o dia inteiro. Então, eu queria, minha filha, quando eu pensei de te chamar, é o seguinte. O que a gente vai falar aqui parece muito banal, certo? Mas eu quero que você fale do jeito que você falou para mim hoje no telefone. Então, eu disse que a gente tem um caminho seguro, um segredo, para que a gente nunca perca essa esperança que nos mantém felizes. Não é verdade? Aquele que espera, como a gente rezou no início, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa esperança, ela tem um segredinho, né, que a gente partilhou hoje. Porque o homem que não espera em Deus, o homem que não tem esperança em Deus, que não tem fé, ele tende a murchar, não é? A morrer, a desistir no caminho. A esperança nos mantém o quê? Vivos e felizes. É ou não é? Senão vem depressão. Muito bem. Então, eu queria que você começasse a contar um pouquinho da sua vida e aonde esse segredinho entrou na sua vida, ou se entrou e como entrou. Vamos lá. Então, né? Você, né, e meu pai me apresentaram o texto, né? Desde que eu sou bem
nova, desde que eu me entendo por gente, a gente reza o terço com a família. A gente rezava o terço em família. E na época, eu lembro muitas vezes que a gente rezava, eu não entendia da necessidade, mas eu tinha que obedecer. Com o tempo, eu não sei se você vai lembrar, mãe, você me deu um livro da Imaculée. É um livro de uma história real de uma sobrevivente da guerra de Ruanda. E eu já tinha lá, né, já estava mais para a parte adolescente, a fase adulta, mas eu já carregava dentro de mim vários milagres que eu alcançava com o terço. Então, eu estava amadurecendo esse amor ao terço, que é o que a gente quer falar, que é o segredo para manter a paz. Que é onde a minha mãe me ensinou a manter a paz e é onde eu atesto, é onde eu também consigo manter a paz. E a paz mesmo, não é paz assim momentânea, é uma paz duradoura. E esse livro, eu lembro que eu li, eu fiquei assim muito... Eu acho que eu queria dar esse livro para todo mundo. Porque o livro, quem quiser, procura na internet sobre Imaculée, como Sobrevivi para contar. É espetáculo esse livro, realmente, bem lembrado. É uma história real. E ela conta que ela sobreviveu ao ódio que estava ocorrendo lá em Ruanda, simplesmente por rezar o rosário sem parar, sem parar. E desde então eu comecei... Pode falar. Só para agradecer, hein? Quem deu esse livro para eu ler na época, deu não, mas me falou desse livro, foi Lucy. Você lembra, Lucy? Você está aí na live, você vai lembrar. Ou eu comentei com ela, mas ela falou do livro para mim também. Chegou até a mim, Lucy, foi ótimo. Então, esse livro, eu lembro que eu fiquei pensando nele muito, sabe? E você sabe disso, né, mãe? Eu tô contando mais como um testemunho. E uma cena que Deus me revelou sobre o terço foi: por que ele é tão poderoso? Bom, o demônio, ele é o pai da mentira, né? Isso todo mundo sabe. Mas Deus foi me mostrando como uma cena. E o terço, ele é a proclamação das verdades da salvação. E ainda por cima com palavras, né, angelicais. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso é Ave Maria. Então, ele me mostrou uma cena do demônio ouvindo o terço, fazendo assim. Ai, ai, que nem aquela frase, verdade dói? Verdade dói. E dói mesmo para um mentiroso. Então, ele fica como se fosse um barulho estridente no ouvido dele. E ele tem que dar um passo para trás e outro para trás, porque aquele barulho, quando é repetido, ninguém aguenta um barulho estridente repetido às vezes. As pessoas vão querendo se afastar. E ele é isso, eu tô até arrepiada. Ele é isso, ele vai dando um pulo para trás, um pulo para trás, um pulo para trás. E quando não tem a presença dele, então a presença de Deus é unicamente ali na nossa vida. E isso faz com que a gente fique em paz, porque a esperança gera essa paz que vem de Deus. Eis que vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, é o que Jesus diz, não é? Então, essa é a parte que eu fico vendo assim, muito verdadeira do terço. E o que acontece? Aí eu fui, então, ao longo da minha vida, sempre... Eu ia para a faculdade, rezava o terço, aí voltava da faculdade, rezava outro terço. Eu fui vendo, através do exemplo da minha mãe e dos testemunhos que eu ia vendo, né, que eu ia lendo, que aquilo ali era um pote de ouro. A melhor herança que você podia ter me deixado, mãe, de verdade, realmente foi ensinar o terço diariamente. Por isso que é importante a gente falar do terço. Pedro Siqueira vive falando do terço, porque Nossa Senhora pede isso. Porque uma mãe quer o melhor para os seus filhos. E se ela quer o melhor para os seus filhos, é porque ela quer que eles sejam felizes. E o terço, ele é como se fosse essa via livre para a graça de Deus entrar. Porque se você não tem a presença do mal escutando a sua vida... Você me falou uma vez, né, mãe, sobre a cena da Anastácia,
Eu daquele gostava filme, daquilo. do filme da Disney, Aham. que é só que não sei quem, se as pessoas lembram da Anastácia, que aqueles A bichinhos, princesa Anastácia. da princesa Anastácia, no filme da Disney, os bichinhos ficam atrás dela o tempo inteiro querendo saber o que ela está fazendo, para onde ela vai, para poder perturbar a vida dela, porque exatamente o demônio ele não sabe todas as coisas, ele não está presente em todos os lugares, ele precisa ir atrás, ele precisa de informações. Então, a partir do momento que você reza o terço, ele não consegue chegar para saber. Então, isso é o que eu queria primeiramente botar aí de testemunho, né, do poder do terço na minha vida e na vida de todos que eu vejo que rezam o terço. Você quer falar alguma coisa? Não, não é à Eu toa falo que assim, Nossa tá? Senhora, em todas as aparições, ela pede o terço. Rezai o Exatamente. terço todos os dias. Em Fátima, rezai o terço todos os dias. Eu venho aqui, mas eu peço que vocês rezem o terço todos os dias. E ela chega a pedir para os pastorinhos para rezar completo, porque eles queriam brincar, só rezava Ave Maria, Santa Maria. Rogai por nós pecadores e acabava. E ela fala, não, rezem completo, porque é como você falou, fica como que um berrante. Aquele berrante no ouvido do demônio, ele não suporta. Porque, veja, é uma verdade o tempo inteiro para um mentiroso. E ainda não é só uma verdade, né? É a verdade da salvação. De como ele se encarnou e assim, é uma humilhação ainda para ele. Porque a gente fica falando o tempo inteiro que Deus se encarnou no seio da Virgem Maria, de um humano. E ele que se achava o todo máximo, poderoso, o anjo o maior anjo de luz e tal, ele tem que ficar ouvindo que assim, Deus se encarnou no seio de um humano. Sabe? Então ele vai indo para trás, vai indo para trás e os milagres vão acontecendo de uma forma muito mais assim rápida, porque a gente escolhe melhor. A gente acaba fazendo as escolhas que o Espírito Santo nos fala, não aquele outro lá que fala, né? Então, foi assim que eu acho que meu marido tá ouvindo aí, o Felipe tá ouvindo, mas que eu acho que eu conheci meu marido. Eu acho que eu fui fazer o intercâmbio que você me deixou ir fazer para aprender o italiano. E Por minha causa mãe, dela. fácil, me mandou... Ah, você vai para o intercâmbio, minha filha? Então tá bom. Me deu uma penca de livro de oração para eu levar. Só que realmente ela fez muito bem, porque eu acho que o meu intercâmbio foi um retiro espiritual para mim. Porque eu conheci ali mais profundamente, mais uma vez, as promessas que Nossa Senhora... Então, já que o terço é poderoso, ela quer que todo mundo reze. Então, o que ela quer dar? Ela quer distribuir chocolate. Ela vira e fala assim, olha... Ela virou para São Domingos e falou, olha só, quem for rezar o rosário, que ela quer que reze cada vez mais, o Quanto mais, rosário, melhor. vai então estar apto a receber 15 promessas minhas. Um desses livros que você me mandou tinha as 15 promessas. Então, quanto mais, melhor. Porque você vê que esse livro que você falou, Sobrevivi para Contar, essa mulher, a Imaculé, ela sobrevive porque ela realmente, gente, ela não para de rezar o texto. A família dela é dizimada. O livro é lindo, realmente vale a pena todo mundo ver. Era um best-seller na Saraiva, estava na porta. Ela reza sem parar, mas isso salva a vida dela. Isso é fato. E é falado por ela nesse livro. Um milagre, um mistério. E são cenas assim, lá estava tendo uma guerra entre etnias. Eles tinham ódio mortal uns dos outros. E a etnia que estava sendo perseguida era dela. Né? Eu já não lembro o nome, mas era essa a história. E todos eram mortos severamente, assim, que eram assim, que nem na Segunda Guerra foi com os judeus, lá em Ruanda era um povo contra o outro. E eu lembro da cena dela, ela se escondeu num banheiro na casa dela, não é isso? Num banheiro. E como assim não achavam ela naquele banheiro? Reviravam a casa toda. E ela, naquele banheiro, ela conseguiu ficar até o fim da guerra rezando o rosário. E mais, ela conseguiu, na hora de sair,
do banheiro, que parecia que a guerra tinha acabado e tudo, ainda restavam os resistentes e tal, ela encontra com grupos que ainda estavam matando. E eles deixam ela passar como se ela Não a fosse vissem. invisível. Parece que até que ela não era vista, né? Enfim, o Parece livro é lindo, vale a pena ler. vale a pena muito, muito, muito ver, muito ler. Então eu lembro que isso marcou muito meu amadurecimento para esse entendimento, porque a vida toda minha mãe falava: ai, tem que rezar o texto, tem que rezar o texto, vamos rezar o texto. Aí eu chegava, sei lá, acho que era um pouco antes de dormir, né? Não lembro o horário, sei lá, entre 8 Sim, horas, era de logo noite, antes depois de do dormir. jantar, vamos rezar o texto. Eu falava: vai, mais nova, não, eu não quero rezar o texto, quero dormir, quero fazer outra coisa, quero, né? Quero fazer as coisas que me interessam. Aí ela: você vai me agradecer, porque eu estou te dando essa ordem. E de fato, pai e mãe sabem mais que a gente. Eu ainda dizia assim, você não comeu ontem? Comi. Então, você falava, mãe, mas já rezamos ontem. Eu falei, então, mas você também já comeu ontem. Não precisa mais comer. Aí eu dizia, o E de terço fato, alimenta. E assim a assim, gente ia brincando e ia fazendo tudo, né? O terço, né? daqui. Só que eu não quero tirar daqui, para quem está ouvindo, assim, a gente está conversando sobre isso, né, mãe? Eu não quero tirar aqui o principal é a Eucaristia. Só que a Eucaristia é só na hora da missa, né? O terço, você pode rezar no banho, você pode rezar no carro, você pode rezar... Ah, mas aí você fica o dia inteiro rezando terço. Tem gente que pergunta isso. Gente, mas vocês não estão entendendo. É prazeroso a partir do momento que você entende o poder que ele tem. Então, você não começa a fazer isso porque você tem que fazer. Você começa a fazer isso porque você quer cada vez mais fazer. E você precisa daquilo. E aquela paz que te dá é um resultado que é impagável. Vai te dar muito mais prazer rezar o texto do que às vezes ouvir uma música. Porque junto com o texto vem reflexão das coisas que você está precisando refletir. Às vezes você tem dificuldade, das suas atitudes, do seu casamento, dos seus filhos, da sua maternidade. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos e tenho 2 filhos. Eu preciso da ajuda de Deus para poder tomar conta deles, enquanto não tem aqui uma ajuda dos meus pais, não tem ninguém. E de fato eles dão uma ajuda extra, porque você fica como se você, às vezes, no final do... Claro, tem dias que você está muito, muito cansado. Mas tem dias que você faz o final do dia e fala assim, ué, nem vi, gente. Como é que pode? Eu não fiquei cansada hoje. Porque o terço foi sustento, sabe? Então, assim... Eu acho que a alegria de proclamar essa verdade é que vai fazendo a gente rezar com mais alegria ainda. Entendeu? Sim. Você fala assim, eu quero proclamar, porque você dizer igual o anjo, né? Ave Maria. Eu sempre penso que eu sou o anjo falando para ela. Ave Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é contigo. Nossa, que felicidade, bendita sois vós entre todas as mulheres da face da terra, porque ela diz, né? Todas as gerações hão de chamar-me de bendita. Então, assim, todo mundo mesmo aqueles que pensam que não devem chamá-la de bem-aventurada e de bendita, sim, devem. Tá lá na palavra. Porque ela é, né, essa mulher poderosa, essa mulher que está à frente de um exército de batalha, combatendo a antiga serpente, o dragão. É ela, é ela. E quanto mais você proclama isso, mais alegria te dá e mais você quer proclamar. Muito mais. Mas tem uma coisa também, que eu ficava às vezes pensando, que isso eu também já partilhei isso com você. Tem dias que nós somos seres humanos, né? Temos os nossos pecados, as nossas más inclinações, né? Vemos de Adão e Eva. Então, tem dias que você não tá realmente, por mais que você conheça do quão bom é rezar o terço, tem dias que você não tá afim, que você não tá prestando atenção. Tem horas que você não tá. E eu aprendi com o Padre Pio, não que ele tenha exatamente falado isso, não me recordo, mas lendo a vida dele, que se ele rezava o terço no banho, ele rezava o terço descendo as escadas para o confessionário, ou então para qualquer lugar. Então ele nem sempre estava com essa noção, ou então concentrado para falar para ela essas palavras. E, no entanto, ele estava rezando. Então, assim, ainda que você não esteja rezando conforme seria o maravilhoso, se você faz isso,
por obediência, é válido e muito bom do mesmo jeito. Então, Porque isso vai te levar para os momentos que você vai também refletir depois. Senão você, às vezes, paralisa, deixou coisa ruim entrar, entendeu? Te perturbar. Porque aí eu fico pensando, eu sempre gosto de pensar, eu te falo isso sempre, né? Na nossa vida comum, né? O que seria Ave Maria? Falada de... Por exemplo, num casamento, o marido que faz toda uma cena... Não, tá ouvindo aí, né, amor? Tá ouvindo, né? Faz toda uma cena para poder falar um eu te amo. É muito bom, maravilhoso. Acho que todas as mulheres querem. Só que é melhor ele falar um eu te amo para sair rapidamente, corriqueiro, do que ele não falar nunca. Entendeu? Então, uma Ave Maria para Nossa Senhora é muito mais com eu te amo. Se eu não me engano, São Bernardo ficou tentando, não foi São Bernardo? Que ficou tentando procurar uma oração melhor para Nossa Senhora, queria fazer uma oração nova para ela, e ela aparece para ele falando, não, essa oração que você está querendo fazer eu já tenho, é Ave Maria. Essa é a melhor de todas. Então, assim, para ela, assim, poxa, Deus me escolheu para ser mãe dele. Fica repetindo isso para mim, que isso é muito bom de eu lembrar. Entendeu? sabe o que eu tô lembrando? As pessoas iam até Padre Pio para pedir um plano de oração de vida para ele. Ele pensava, o que ele dava? O plano de oração era sempre o rosário. Era o melhor. Ele dizia que era a nossa arma. E aí ele pensava, em vez dele escrever planos de oração, no fim era esse. Ele falou, olha, é a melhor coisa. É verdade, né? É verdade. É simples, é prático, fala todas as verdades, porque fala a Ave Maria. Não, começa com o creio, né? O creio, a gente segurando a cruz. Aí vai rezar o Pai Nosso, que é a oração perfeitíssima. Um dia a gente fala sobre ele, mas a oração do Pai Nosso, deixa eu ver, ainda dá tempo. A oração do Pai Nosso, ela é o seguinte, perfeita. Você, se tiver que fazer alguma oração a Deus, não se preocupe com muitas coisas, se preocupe em pedir, né? Se a gente for parar para pensar, o que Jesus ensinou? Que o santo nome de Deus, Pai Nosso que estás nos céus, seja santificado seja o vosso nome. Primeira coisa que a gente deve pedir, que o santo nome de Deus seja sempre santificado. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, ele faz 3 pedidos a Deus. Que o nome dele seja santificado, que o reino dele nos venha e seja feita a vossa vontade, tá? Aí ele vai dizer no segundo metade do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí os pedidos já são em relação a gente, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí todo mundo pensa no pão do dia a dia. Ok, mas eu sempre penso no pão nosso, que é a Eucaristia. Eu sempre penso nisso, que é esse pão que não pode faltar. Mas são os dois mesmos, as duas coisas. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, 4 pedidos para a gente e 3 pedidos para Deus. São 7 pedidos no Pai Nosso, ok? E os 7 que a gente deve... Sempre 7, né? E os 7 realmente importantes. Que o nome de Deus seja santificado, que venha o vosso reino e que seja feita a sua vontade. Isso é em relação a Deus. Deus. Em relação a nós humanos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação. E aí a última, livrai-nos do mal. Quem é o mal, gente? O mal por excelência é o demônio, que vem em 1000 formas na vida da gente, nas tribulações, nas doenças, nas faltas de perdão. Este mal, livrai-nos do mal, o mal por excelência é o que Jesus fala que a gente deve pedir. Ele não falou dos males, ele falou do mal, é o mal por excelência. No meu entendimento é isso. Então, você reza isso aqui, o Pai Nosso. Aí você vai rezar então as 3 Ave Marias e vai começar os mistérios, todo mundo sabe rezar o terço, e vai repetir essa verdade que incomoda, como você falou. Muito. E incomoda tanto que teve uma vez que
Você começa, às vezes, até a sentir a batalha espiritual para não rezar o texto. Porque se você começa a rezar tanto, como é que ele entra? Boa, isso mesmo. Então, teve uma vez que eu não sei, eu acho que eu acho que eu falei, se você fala tudo, né? Deve ter um tempo atrás, não foi recente isso não, mas que eu tava com dificuldade para rezar o terço. E saiu, né, na Bíblia para mim, uma passagem, agora eu já não lembro qual, mas falando exatamente isso, que é só através da oração que certos demônios se vão. Ah, aquela passagem. Esqueci. Porque nós não podemos expulsá-lo, né? Os apóstolos falam, que foi a leitura da missa outro dia. Aí ele fala, porque essa casta de demônios só é expulsa através da oração e do jejum. Jesus fala. Então, assim, ele me mostrando que, assim, sim, tem coisas que você tem que lutar para rezar, situações você tem que lutar para rezar, mas nunca deixar de rezar. Porque não é porque você não está rezando conforme você gostaria, com aquele sentimento todo, com aquela que vai deixar de ter os frutos, que você vai deixar de receber aqueles frutos. Você vai receber, mas após a sua como é que se diz? O que você falou Fidelidade, hoje. a fidelidade. Após a sua fidelidade. A sua decisão primeiro, ter paciência consigo mesmo, porque não necessariamente você vai estar totalmente feliz naquela situação de estar rezando repetidas vezes, mas você vai estar sendo obediente para ser fiel. Então vai estar entrando nessa fidelidade que você vai depois colher os frutos. É a mesma coisa, eu cheguei a falar isso para você, eu acho que foi para você hoje, ou foi para outra pessoa, já não lembro. Que nem quando a gente vai fazer um exercício, por exemplo, vai correr na esteira. Olha, depois que... Eu acho que assim, quem corre maratona, já está acostumado a correr muito, deve ter muito mais facilidade de começar. Mas mesmo esses, devem ter dias que eles estão cansados para poder começar a treinar. Mas aqueles que não estão acostumados a começar, gente... Sou eu. Doeu. Aquilo não tem sentido nenhum. Você se sente gorda do mesmo jeito. Não, aquilo não tá... Você tá olhando o seu resultado e não tá adiantando. Você continua com aqueles quilos e você tá morrendo naquela esteira. Só que depois de um tempo, vem os resultados. Se você continua ali firme, fiel, os resultados começam a aparecer. E aí você começa a se empolgar e você não quer nem mais parar. O terço, eu falo que chega na terceira dezena, se por acaso você começa assim, chega na terceira dezena, você já está colhendo fruto. Entendeu? Porque começa a vir, eu acho que foi o Pedro Siqueira que comentou isso uma vez, ou foi em Medjugorje, Nossa Senhora contando que os anjos vêm nos acompanhar. Nossa Senhora em Medjugorje fala isso. Que São Gabriel falou para Nossa Senhora. Então, se você está proclamando isso, é como se fosse assim, sei lá, se para o outro é um berrante, para os anjos de Deus, é tipo assim, vem cá, gente, vamos lá falar, vamos lá elogiar a Nossa Senhora, vamos elogiar lá a sua rainha, vem. Então, chega uma multidão de anjos de Deus do seu lado, e aí você começa a ter a presença deles, somente deles, e o do outro não tem. Então, aí você começa no terceiro mistério, já chegou todo mundo, os anjos todos chegaram, você já tá lá, feliz da vida, porque tá todo mundo rezando junto com você e você sente aquela sensação. Mas ela fala isso em Medjugorje, ela fala isso nesses 39 anos que ela vem aparecendo, ela diz que os anjos costumam acompanhar as pessoas pela rua que estão rezando. Ela sempre Acho que a Fernanda tá falando aqui, tá pedindo um terço, é isso? Uma live de terço? Fernanda... Nossa Senhora... Pode fazer um terço todo mundo, não tem problema. Podemos pensar nisso, Fernanda. Mas Nossa Senhora, ela costuma, sim, fala que os anjos costumam acompanhar quem reza pelo caminho. E uma coisa muito bonita, os videntes de Medjugorje, assim como a gente, né, como muitos de nós, né, acho que a maioria de nós, reza no trânsito. Elas vão pegar os filhos na escola, elas vão fazer o supermercado, elas rezam dirigindo, elas já contaram esse testemunho. A Visca, a Mária, a Mirjana, todas elas. Eles rezam assim, o Ivan reza sem parar, esse que mora aí na Virgínia,
Então, assim, é isso mesmo. Tem que fazer isso exatamente. Aliás, eu já fui liberta de alguns acidentes, porque eu estava rezando terço. De algumas, Luísa, quando eu Luísa. peguei a carteira. É. Não era muito boa. Enfim, o terço realmente, como diz Padre Pio, como minha avó dizia, é uma arma poderosa. Não podemos largar nossa arminha. E com isso, minha gente, a gente muda o mundo. Primeiro, como eu já disse, começa na gente. O Nossa Senhora fala, né? Eu só estou repetindo. A mudança começa no nosso coração e se espalha para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso estado, para o nosso país. Vamos rezar pelo nosso país, pelo Brasil, pelo mundo, pelos nossos governantes, não é? A gente precisa. Tem isso que você está falando. Essa mudança do mundo. Não é algo assim filosófico, não, é real. Você lembra do padre Gabriel Amorti, que já faleceu? Ele era o exorcista, faleceu recentemente, deve ter uns 2, 3 anos, 3 anos talvez. Ele era o exorcista do Vaticano. E ele conta que nos exorcismos que ele fazia, os demônios gritavam quando viam um terço e chegaram a contar, porque eram obrigados a falar a verdade, quando o padre manda falar a verdade, eles são obrigados. E eles falavam o seguinte, olha, se os cristãos, eu temos horror ao terço, horror. Se os cristãos soubessem o valor do terço e rezassem o terço todos os dias, seria o nosso fim. Então, a gente tenta de tudo para que ninguém descubra o verdadeiro valor desse terço. Então, assim, se todo mundo, de fato, rezasse o terço diariamente, eles não iam ter para onde ir. Eles tinham que sair do mundo, porque o mundo só ia ter as verdades e tinham que sumir daqui. Então, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Se o outro fulano não reza, reza para ele rezar, mas você reza. Você lembra daquele filme Não Planejado que a gente assistiu aí? Eles estavam rezando o terço na porta da clínica de aborto. Vivi Barreto, desculpa, deixa eu mandar um beijo para ela. Saudades dela. E aí aquela que é a protagonista do filme, ela se converte a partir de... Ela não entendia aquele pessoal rezando o terço na porta da clínica. E ela acaba que se converte, né? Ela fez uma palestra aí, em Orlando, e ela conta. Esse filme que a minha mãe tá falando é um filme muito bom. Vocês podem procurar, acho que tem na Amazon Prime, ou... enfim, dá para procurar. Não Planejado é a história real sobre uma clínica de aborto aqui nos Estados Unidos, que a diretora se converte porque rezavam para ela. É muito bonito, muito forte, muito forte. Se nós rezarmos, essa casa treme, né, quando a gente reza. Se a gente rezar pela nossa igreja, pelos nossos sacerdotes, bispos, cardeais, padres, seminaristas, se a gente rezar sem parar como Nossa Senhora deseja. Aliás, a gente já alcançou muitas vitórias aqui no Brasil, só rezando o terço. Muitas. E alcançaremos muito mais. O Juliano rapidinho, que o Juliano tá falando aqui sobre que ele tem dificuldade para se concentrar devido ao temperamento dele, o jeito dele. Não tem problema. Não tem problema, Juliano. Não tem problema. Todos nós somos assim. Deus, nunca o nosso temperamento pode ser desculpa para a gente não realizar nada, porque, na verdade, Deus é que nos ajuda a realizar todas as coisas. Então, se você se compromete a fazer, se você não se concentra, vai pedindo de coração para que um dia isso aconteça. Isso vai acontecer. Porque você vai começar a gostar e você vai começar a sentir essa facilidade de se concentrar. Se você tomar a decisão, Juliano, é exatamente a palavra que a gente leu. Porque a tribulação, as dificuldades, elas geram uma paciência. No momento que você pacientemente vai vencendo, você está, então, alcançando a fidelidade. No momento que você alcança a fidelidade, vem a esperança. É mais ou menos como um pai de família que todos os dias tem que levantar cedo, trabalhar, com ou sem vontade, tem que estar no horário certo dentro do trabalho. E aí aquilo com paciência ele vai fazendo todos os dias, porque ele precisa, né, sustentar a família dele, então ele tem que fazer. E aí ele vai fazendo isso até que um dia aquilo já não é mais penoso. Ele vai acordar naquele horário todo dia sem problema, às vezes nem vai precisar do despertador. Ele vai com alegria para o trabalho, porque ele sabe que dali vai gerar renda para ele trazer para cá. Então,
Isso vai mudando, entendeu? Mas você, às vezes, tem que vencer o primeiro passo. É multiplicar os talentos. Isso que importa. Você vai conseguir multiplicar se você quiser e não escondê-lo ali. Ah, não vou conseguir, já tinha tão pouca dificuldade, tinha tanta dificuldade, vou esconder esse meu talentinho aqui. Não faça isso, a gente tem que tentar e vai conseguir, porque você vai ver os resultados. Tem uma aqui, não sei quem Valério 16. Qual o nome do livro? O livro é Sobrevivi para Contar. Imaculé. Não sei o sobrenome dela, o nome africano, não lembro. Mas ela muito bom. É um best-seller. E ela virou funcionária da ONU na época. Ela foi ajudar as pessoas também na África. Ela virou funcionária da ONU. Então, se você procurar Sobrevivi para Contar, é o título, você vai achar. É um livro excelente. Pega lá o livro que eu mostro a capa. Você tem ele ainda aí? Eu vou pedir para eu nem sei onde está. Acho que eu vou dando para as pessoas, eu vou perder. Por acaso, eu peguei nesse livro outro dia e deixei ele em cima da... Então, ele é meu, mãe, é meu. Eu deixei. Aqui. Tá dando para ver? Tá isso, esse aí. Esse livro marcou minha vida. Um dos livros que a minha mãe tentava enfiar em mim e deu certo. Um bom livro faz milagres. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu tenho um testemunho que eu lembrei aqui, muito importante, do meu sogro querido, seu Paulo. Ele começou com terço, né? E o terço abriu tanto o coração dele que ele foi a primeira pessoa que eu vi enfiar o terço assim pela cabeça. Esse é pequeno, não cabe. Ele usava o terço enfiado nele, não era, Luísa? E ele começou rezando o terço sentado no sofá com a minha sogra pela Rede Vida e pela Canção Nova, aquele horário de 6 horas da tarde. Foi ali que ele começou. Dali para frente ele entendeu todas as coisas, ele entendeu tanto que logo depois, quando ele fez primeira comunhão, aos 85 anos. 87? Não, 87 ele faleceu. Ele fez primeira comunhão com 85 anos. Você vê que ele custou a entender as coisas, mas quando ele pegou o texto para começar a rezar, ele entendeu tudo rápido. Né? Porque ele veio de uma família espírita, então ele pensava um pouquinho diferente, né? Não entendia a salvação. Mas ele entendeu tudo, ficou melhor que todos nós, né? Ele entendeu tudo muito rápido, né? Eu lembro dele falando comigo, mãe, a seguinte frase. Minha filha, eu não sou digno de receber Eucaristia, eu não sou digno de fazer nada e ele tal. Ficou muito bem. E quando ele começou a rezar o texto, ele entendeu que ninguém é. Todos nós temos os nossos erros, os nossos pecados. O importante é a fé que anima a Igreja de Cristo. Se você tem fé de que você pode melhorar, né, com Deus, né, pronto, segue adiante. A esperança não engana. Não engana. A esperança é o próprio Deus. Né? Vou terminar com a mesma palavra que a gente começou. Cadê? Depois daqui, eu vou postar lá no meu Instagram, vou postar as 15 promessas para quem reza o rosário. Ah, põe mesmo, vai ser bom. Ai. Deixa eu abrir. Pronto. Então, a gente vai terminar repetindo. E a gente pode sim combinar esse negócio do texto, deem sugestões lá depois para a gente ver o que pode fazer. Então, diz assim: mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. E a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança que não engana. Porque é a esperança que a gente põe em Deus. E Deus Amém? É verdadeiro, Ele não engana. Amém? Amém, amém, amém. Gostaram da surpresa? Chamei Luísa Maria, foi bom, né? Muito obrigada, Luísa. Gostei muito da sua colocação. Que Deus te abençoe, tá, minha filha? As nossas partilhas me fazem bem. E eu acho que quanto mais a gente partilha, por isso quando a gente partilhou, você falou, vou te chamar. Eu falei, acho que vai ser uma boa ideia, mãe. Porque quanto mais a gente dá testemunho e partilha, acho que
revigora a nossa fé, a nossa vontade de querer aprender, de querer crescer. Pelo menos foi assim quando eu vi, por exemplo, o testemunho do livro do Sobrevivi para Contar. Olha meu marido vendo aí, ó. Vamos terminar com uma Ave Maria, todo Ele mundo? tá falando parabéns, amor, porque hoje em dia ele reza isso comigo diariamente. Mas no namoro não foi tão assim, né, amor? Mas hoje em dia a gente reza junto, né, amor? O importante é sempre começar, seja no final da vida, no início ou no meio, mas o importante é começar algum dia. É claro que se você reza desde sempre, você fica mais esperançosa, mais feliz desde sempre. Eu, por exemplo, gosto muito de dizer, graças a Deus eu nasci numa família católica, minha mãe e minha avó. Sou muito feliz por isso. Sempre fui feliz porque eu sei em quem confio, em quem botei minha confiança. Isso é muito bom. Tá bom? Vamos rezar então a Nossa Senhora? Meu pai é muito engraçado. Ó. Né? Vamos lá. Um beijo. Ave Maria, Ave Maria. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima, gente. Obrigada.